Dr. César Minelli, diretor clínico do Hospital Carlos Fernando Manzoni. Bom dia, doutor César. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudade, TVM. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu procurei pelo senhor porque a informação que tive é que 75% dos leitos da UTI do hospital estão ocupados. E aí muitos estranharam, porque a ideia que se tem é que os leitos ficam disponibilizados para a Covid. Essa é a ideia que as pessoas têm. E aqui nós temos poucos casos, mantidos no hospital, pelo menos poucos casos, né? E daí as pessoas disseram, uai, mas se tem cerca de 20 leitos, como é que 75% deles estão ocupados? É por isso que eu trouxe o senhor aqui ao programa para esclarecer melhor. Como é medida esta ocupação e leva em conta quais doenças das pessoas? Então, a taxa de ocupação, ela é feita, o total de número de leitos que estão, número de pessoas que estão internadas na UTI, dividida pelo total de leitos disponíveis para internar. É que existem outras condições que continuam chegando no hospital, independente da Covid, né? Então, tem pessoas com infarto, com AVC, com pós-operatórios complicados, com outros tipos de infecção, politraumatizados, né, que acabam ocupando os leitos da UTI. Mas casos internados na UTI, nós estamos com 2 casos, né, suspeitos, né, um caso confirmado, desses 2, um caso confirmado, foi confirmado ontem, mas, assim, as doenças continuam acontecendo na cidade, né, independente da Covid. Por isso que é necessário que as pessoas mantenham aí esse isolamento social para evitar uma sobrecarga no nosso sistema. Que doença é mais comum entre estes que ocupam estes 75% de leitos da UTI? As doenças que nós sempre tivemos, né? O paciente, são essas 3, pacientes com doenças cardiovasculares, né? Cérebro cardiovasculares, sequelados de AVC, infartos e pós-operatórios. São normalmente esses pacientes que acabam ocupando a nossa UTI. O inverno e agora essa estação mais fria tende a acentuar esses problemas cardiológicos e tudo mais, doutor César? Isso. Existe uma teoria que não está ainda comprovada, falando que nos meses mais frios existe aí uma vasoconstrição, os vasos para se proteger, né, para reter o calor no corpo, haveria uma contração dos vasos do corpo e isso favoreceria uma maior incidência de infarto e AVC na comunidade. Alguns estudos falam sobre isso daí, mas não é um consenso entre epidemiologistas que isso seja uma verdade. O que a gente sabe que aumenta nos meses de frio, né, junho, julho, agosto, são as doenças causadas pelos vírus respiratórios, o vírus sincial respiratório, influenza. Então, a gente acaba tendo mais pacientes internados no hospital por infecções respiratórias. As próprias pneumonias são mais frequentes nos meses do inverno e isso acaba sobrecarregando mais a UTI. Há uma tese, então, no caso, né? Existe. Existe uma suspeita, mas não é. Isso não se confirma em todos os estudos e existe uma sobrecarga maior por causa de AVC, uma incidência maior de casos de AVC e de infarto na comunidade, nesses meses frios. Doutor César, a rotina aí de vocês médicos, do setor clínico aí, como é que está nesse momento aí no hospital? Nós continuamos com uma taxa baixa de ocupação hospitalar, em torno de 40%, o hospital no geral está ocupado, isso em vista que não está sendo feito procedimentos eletivos, né? Então, cirurgia, exames complementares, a própria resolução da Agência Nacional de Saúde, ela falou que era para retardar esses casos, tentar adiar ao máximo esses casos, fazer só os casos urgentes, para poder ter mais leitos disponíveis de UTI. Isso daí já faz quase 2 meses, essa resolução. Mas nós estamos fazendo isso, como todos os hospitais
do Brasil. Então, nós estamos mantendo essa taxa de ocupação baixa. O pronto-socorro tinha caído para 1/3 o movimento no pronto-socorro, agora aumentou um pouquinho, tem dias que chega em torno de 50% do que era, tem dias que é um pouco mais. Só para ter uma ideia, antes nosso atendimento, números de casos no pronto-socorro, variava de 250 a 300 atendimentos por dia, né? Caiu para 100 no começo do isolamento, agora está em torno de 150, às vezes um pouquinho mais, chegando até 200. Mas, no geral, reduziu bastante do que era. As pessoas estão com medo de vir ao pronto-socorro e contrair a Covid-19. Eu imaginei também que esta seria a razão, né? Exato. Agora, eu fico aqui preocupado com o seguinte: esses casos eletivos, essa parte que está sendo represada em detrimento da possibilidade de que os leitos venham a ser ocupados por causas aí, por razões do Covid, passada essa fase mais delicada agora, você vai ter um contingente aí represado enorme e o sistema vai ter condição depois de colocar tudo em dia? Eu acredito que nós teremos, sim, né? Porque esse retorno ele pode ser gradual, dando prioridade aos casos que têm mais necessidades. Mesmo quando um caso é eletivo, ele tem uma prioridade para ser feito em relação ao outro. Então, pode ser feito uma organização para selecionar quais os casos precisam vir primeiros e quais casos podem ficar para trás. Então, eu acho possível, sim, que a gente faça, que não haja uma sobrecarga quando houver o retorno a uma situação normal, né, quando essa quarentena aí terminar. Que a gente hoje, dia 10, né, que o governador vai falar quais estados que vão continuar na quarentena. Se não me engano, ele ia antecipar para hoje, 1h30 da tarde, quais cidades iam continuar em quarentena ou não. Mas ele já adiantou que as cidades que não atingiram 50% de isolamento, a quarentena ia ser mantida, o comércio ia continuar fechado. Vai ser dada essa resposta hoje, no meio do dia, mas de acordo com o desempenho do isolamento de Matão, que estava abaixo de 50%, estava 46%, 47%, um dia chegou até 43%, e o Matão, quando no começo da semana o governador fez uma relação das cidades do interior paulista que não estavam cumprindo isolamento adequadamente, estavam com uma mobilidade acima de 50%, Matão estava no meio, né? Então, eu acredito que, pelo que nós estamos sentindo aí, vai ser prorrogado isso aqui em Matão, né? Mas não é certeza. Hoje, no editorial aqui, eu estava dizendo exatamente que esses 3 ou 4% que faltaram aí para dar os 50% de isolamento, eu acho que, eu estava dizendo aqui, Matão, é verdade que muita gente saiu à toa para as ruas, tudo bem, mas eu acho que se faltava aí 3% para completar os 50% de isolamento do município, o governo do estado precisava levar em conta que nós temos uma classe operária muito numerosa aqui e a indústria não parou. Exato. Eu estava falando hoje, eu acho que nós vamos ser injustiçados e eu acho que faltou às nossas autoridades municipais ter levado ao conhecimento lá do comitê, ou faltou talvez o comitê da prefeitura, informar o comitê lá de que nós temos um diferencial, uma situação absolutamente excepcional aqui em Matão. Tem uma situação também que, assim, os critérios que eles estão usando para relaxar o isolamento social é número de leitos desocupados em UTI, a testagem da população, isso não foi feito, e leitos desocupados e a taxa do isolamento prévio, né? Assim, a porcentagem da população que conseguiu, o isolamento ficou acima de 50%. Nós não atingimos isso daí. Mas alguma cidade vai ter, por exemplo, esse item aí da testagem no estado de São Paulo? Será que... Não, porque o Ministério da Saúde então ele deu um presente de grego, meses, né? e não conseguiu fazer uma testagem em massa. Aí então tem um dado interessante. O Dória anunciou um presente de grego, então. Ele falou, se você tiver teste aí de tal, mas nenhuma cidade tem, pô.
Não tem. Então, a gente tem uma situação interessante, um dado que saiu ontem em Ribeirão Preto. Eles fizeram uma testagem de 705 casos em Ribeirão. E 1,2% mostrou que já tinha entrado em contato com o vírus. Né? Isso dá 8.300 pessoas numa população de 700 mil pessoas de Ribeirão Preto. Então deu 1,2% só que já tinha entrado em contato com o vírus. Isso depois aí de duas semanas de uma quarentena entre aspas, que Ribeirão também não atingiu os 50%. Aí a pergunta que fica é o seguinte, com 2 meses de quarentena, só 1,2% entrou em contato com o vírus. Quanto tempo mais vai ser necessário para atingir os 50% que é permitido de contato com o vírus, né? O pessoal fala que quando a população, 50% tiver tido em contato com o vírus, você pode começar a fazer o relaxamento. Quanto tempo mais vai ser necessário, né, para atingir esses 50%, né, e vai manter essa quarentena que nós estamos fazendo? Então, eu acho que a gente precisa reavaliar esses critérios que estão mantendo os municípios em quarentena, porque eu acho que Matão também, nossa taxa de contaminação, de números de pessoas infectadas em Matão esteja baixa também, apesar de estar aumentando alguns casos no hospital, na comunidade, mas casos que não são casos graves. Né? Então, eu acho que precisaria fazer uma integração, uma coordenação dos órgãos responsáveis pela saúde no estado, no município, o comércio, para monitorizar o relaxamento em algumas cidades que estão com mais leitos ocupados na UTI, que estão menos ocupação hospitalar, tudo isso daí precisa ser levado em conta. Doutor, uma última pergunta. Se temos ocupados pelas mais diferentes doenças, 75% dos leitos do hospital, levando-se em conta aí a quantidade que o hospital tem de leitos, esses 25% restantes são quantos leitos? 7 leitos. Quer dizer que hoje o município teria, em tese, 7 leitos, não exatamente para a Covid. Isso, para qualquer outra doença que precisar levar o paciente para a UTI. Exatamente. Deus te queira que não, e eu espero que não, e até aqui está indo bem, mas se der uma pipocada na coisa aqui, nós estamos perdidos, doutor César. Isso, eu acredito que a coisa não vai ocorrer de uma hora para outra, né? Uma boa notícia que nós tivemos hoje, que haviam respiradores que não estavam funcionando no hospital porque eles não estavam conseguindo peça, estavam quebrados, né? E não estavam conseguindo peça para arrumar e já tinham sido substituídos por outros. Mas nós conseguimos, né, a diretoria do hospital conseguiu, com empresas daqui da região, que esses respiradores fossem recondicionados, recuperados, né? E eles voltaram a funcionar. Acho que, se não me engano, são 8 respiradores que vão voltar. Então, numa situação de emergência, esses respiradores podem ser utilizados, né? Como uma grande conquista que a diretoria do hospital conseguiu, junto, se eu não me engano, com a Fiesp. Muito bem. Foi um projeto da agora eu não me lembro se foi SESI, CIESP, mas teve realmente teve uma dessas entidades aí que entrou nesse projeto recuperando mesmo respiradores e reuniu muitos deles aqui na região. Alguns não eram possível recuperar, outros sim e tal, mas eu não me lembro exatamente qual delas, mas uma dessas entidades aí do setor industrial aí. Né? Isso foi. Então, às vezes, se a gente não tiver o leito disponível, mas num caso de urgência você tendo o respirador, pode ser adaptado alguma ala de uma enfermaria que tenha saída de oxigênio para utilizar mais esse respirador. A gente pode transformar numa situação de emergência que não é ideal. Existe espaço no hospital, justamente por isso que a gente tem que manter uma taxa de ocupação baixa para utilizar respiradores disponíveis em alas que normalmente não são usadas. Agora, quanto custa um respirador desse, por exemplo?
Um respirador bom para essa condição é em torno de R$70 mil, tá? Então, vamos falar assim, 50 a 80 mil. Uma média que a gente tinha antes de ocorrer isso daí, estava R$70 mil, mas um respirador bom, porque tem vários tipos de respiradores. Tem respirador que só joga ar dentro do pulmão. Você não consegue controlar a quantidade de oxigênio que está entrando, você não consegue controlar o volume que está entrando, você não consegue dar uma boa pressão mantida o tempo todo no pulmão. Então, são vários detalhes que fazem a diferença quando você tem um paciente grave. Entendi. Doutor César, muitíssimo obrigado por sua participação, viu? Pela gentileza, aliás, de sempre, de nos atender. Eu agradeço muito. Bom dia. Eu agradeço, Daércio. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudades e da TVN. Um abraço. Conversei com o Dr. César Minelli, diretor do hospital